Olá, tudo bem? Meu nome é Raimunda Guedes, sou ginecologista e aplico a minha especialidade, um modelo de medicina chamado medicina integrativa. Eu trouxe esse tema para vocês e eu vou logo compartilhar aqui. Sou inflamada e não sabia. Você deve estar se perguntando, como assim? Quem disse que eu estou inflamada? Cheguei recentemente do meu médico e não foi me dito que eu estou inflamada. É o seguinte, querida, muitas mulheres passam muito tempo na vida com alguma ite, uma dermatite, uma sinusite, uma rinite, uma artrite, uma vulvovaginite, entre outras doenças como a depressão, fibromialgia, a falta de coragem, uma infertilidade, uma obesidade ou dificuldade para perder peso, uma endometriose, enfim. Mal sabem as mulheres que estas doenças, todas elas começam no intestino e de lá seguem para qualquer órgão, para o cérebro, para os ossos, para a vagina, para os ovários, para a pele e no homem para a próstata. E todas estas doenças, elas têm sintoma de uma inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? Eu vou explicar para vocês. É o seguinte, a, a inflamação crônica, diferentemente da inflamação aguda, é aquela em que ela demora para dar sinais e pode durar meses ou anos. E elas podem ganhar qualquer parte do organismo, danificar uma extensão bem maior. Enquanto que a inflamação aguda, ela começa rápido e dura poucos dias e evolui com inchaço, com vermelhidão e dor. A inflamação que eu vou que referir agora é a inflamação crônica. Como saber se estou com uma inflamação crônica? Você pergunta, como saber? Bom, através dos exames clínicos. Os exames clínicos são mostrados através dos sinais clínicos e dos sintomas. Isso a gente sabe também se tem uma inflamação crônica através dos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, eles podem, de fato, nos dar um guia, servir de um norte sobre qual doença está sendo programada para que aconteça amanhã com você. Isso é possível? É. Por exemplo, homocisteína, começa com H, esse nome homocisteína, uma ferritina. Esses exames são marcadores inflamatórios. Um ácido úrico pode sim nos informar, por exemplo, se você está caminhando para uma doença de Alzheimer, para uma outra doença crônico-degenerativa, como outra demência, para um Parkinson, para uma diabetes, se está levando você a um processo de envelhecimento carcinogênico, enfim. Então, é importante a gente conhecer, de fato, o que é que está acontecendo hoje, através desses exames laboratoriais, e qualquer sinal e sintoma que aparece em você, é importante que a gente valorize, não tratando esse sintoma, tratando, eu digo entre aspas, porque quando uma pessoa apresenta algum sintoma ou sinal, é comum na medicina tradicional, na medicina convencional, tentar tratar o sintoma, quando, na verdade, o modelo de medicina integrativa é voltado para tratar a causa desse sintoma. E nós não tratamos a doença. A proposta, o princípio é tratar o indivíduo, é manter esse indivíduo sadio. Muito bem. Como eu já disse, as doenças começam ali no intestino. Eu vou explicar para vocês de uma forma resumida, mas que você possa ter um entendimento melhor como é que esse negócio acontece. Como eu já falei, aí está explicando onde é que as doenças começam, para onde é que elas vão. E aqui está uma figura de uma parte do sistema digestivo. Vocês estão vendo aqui esse marronzinho, que eu estou passando a seta, é o fígado. Logo aqui embaixo é a vesícula biliar, que guarda, então, o líquido biliar. Aqui
é o estômago, esse aqui é o pâncreas, que é aquele que produz a insulina, que vai controlar a glicose no sangue. Aqui formando essa moldura é o intestino grosso, mas aqui está o intestino delgado, que é o intestino que é aqui onde é o processo de absorção dos nutrientes, do que nos alimentamos. Está vendo aqui, essa pontinha é o apêndice, muitas pessoas ele inflama e vai dar aquela apendicite, a conhecida apendicite. Aqui está o sigmoide, que é a porção terminal do intestino grosso, e aí segue para a ampola e reto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que tudo começa. Faz de conta que a gente vai entrar lá no intestino, tá? Então, nós vamos estar já ali de cara com a mucosa intestinal. Então, vamos separar aqui essas 4 células, que é um pedacinho dessa intestino, a mucosa fica aqui, né? Isso aqui é um corte histológico para dar um entendimento melhor. Então, vocês estão vendo aqui essas 4 células, elas estão juntinhas umas às outras, estão presas como que por prisilinhas, e nós vamos chamar de junções ou tight junctions no inglês. Elas precisam manter juntinhas, eu vou explicar aqui para vocês. Elas ficam assim juntinhas, umas células juntinhas às outras, que é para ter um mínimo de abertura possível, porque quando o alimento vem lá do estômago, o estômago digeriu, manda na sequência para o intestino, e o intestino recebe para absorver. Se esse alimento é bom, o que nós temos aí nessa mucosa? Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Num movimento ali, que nós vamos chamar de simbiose, uma combinação simbiótica, num equilíbrio entre uma bactéria ruim com a bactéria boa. Porque esse equilíbrio ele vai ocorrer quando você ingere alimentos que o organismo ele consegue absorver bem, o intestino, na verdade. Então, quando esses alimentos eles são bem absorvidos, né, eles são absorvidos porque eles passam por essa fenda fininha, porque tem uma célula juntinha à outra. Acontece que, quando essas células elas estão aqui afastadinhas umas às outras, e isso acontece porque, no confronto entre as bactérias do bem e as bactérias do mal, gram-positiva contra gram-negativas, as gram-negativas elas ganham no confronto. Por que elas ganharam? Elas ganham, elas proliferam, se multiplicam, porque foram oferecidos alimentos mais para as do mal do que para as do bem. Então, houve aí uma quebra naquela simbiose, e nós vamos, então, ter o quê? Uma disbiose, chamada disbiose intestinal. Então, acontece que essas bactérias, elas começam a liberar as bactérias do mal, as bactérias ruins, as BED, estão aqui, elas vão quebrar lá suas membranas, vão liberar lá uma substância chamada o LPS, que é o lipopolissacáride, que ela terrivelmente elas não nos beneficiam, mas vão nos causar mal. Elas vão quebrar essas suas membranas, vão lançar toxinas que elas vão entrar aqui, vão ser absorvidas entre uma célula e outra, e houve essa abertura porque as células elas se inflamaram, os enterócitos, e esses pedaços de membranas de bactéria e esse material mal digerido, aqui tem vírus, aqui tem o glúten, né, tem toxinas, ganham a circulação sanguínea e daí em diante vai trazer prejuízo para as células de qualquer parte do corpo. Você deve estar se perguntando por que eu acordo cansada, indisposta, dormir, mas eu acordo desanimada, sem motivação, eu não tenho coragem, energia, fadiga, eu estou sempre com anemia. Por que você vem se queixando que você está tendo muita queda de cabelo, você tira cabelo aos tufos quando vai pentear, quando vai tomar banho, suas unhas estão quebradiças, o que está acontecendo com o seu organismo? É importante que você saiba que houve um desequilíbrio ali na mucosa intestinal para que isso acontecesse. Nós precisamos de cofatores, que são sais minerais, vitaminas, aminoácidos, para manter essa integridade ali intestinal, associado, obviamente, a alimentos
que vão ser bem digeridos. O intestino reconhece que ele vai prontamente digerir e vai absorver de forma normal, fisiológica, e vai servir para nutrir o nosso organismo, para nos manter com a saúde íntegra e impedir que a gente adoeça. Bom, a ansiedade também tem a mesma explicação, ocorre ali no intestino. Doenças como ansiedade, ansiedade, depressão, fibromialgia, elas têm uma explicação assim similar. Vejam, de onde é que está vindo tanta depressão? É uma doença que está se tornando cada vez mais presente. Será que estamos atacando o inimigo certo? Lá no intestino existe uma substância que é produzida ali, cerca de 85%, 90% até mais, que se chama serotonina. Lá no Éden, quando Deus pensou em fazer com que seus filhos fossem bem-humorados, tivessem alegria, disposição, desejo de servir, isso se daria a presença dessa maravilhosa substância chamada serotonina, que está em pouca quantidade ou quase ausente nas pessoas portadoras de depressão. Essa serotonina é produzida no intestino, diferente do que se pensava antigamente, que era o cérebro que produzia mais serotonina. Na verdade, o cérebro depende do intestino para que ele possa, então, manter uma integridade ali na transmissão dessa serotonina entre um neurônio e outro. Quando você usa fluoxetina, sertralina, citalopram e citalopram, esses inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que são os antidepressivos e o ansiolítico, o papel deles é impedir de quando a serotonina sai do neurônio e passa para o outro através de uma conexão que nós chamamos sináptica, essa serotonina que passou não volta, o papel dele é inibir essa recaptação. Só que quem produz mesmo é o intestino. É por isso que entende hoje que a depressão é eminentemente um problema ainda que acontece já lá no intestino, porque está faltando algum cofator ali. Na verdade, a depressão é entendida hoje como um problema de nutrição, de desnutrição. A desnutrição, por quê? Porque falta ali os cofatores para produzir a serotonina. A serotonina é um subproduto de uma substância que se chama 5-triptófano. E esse 5-triptófano vai converter em serotonina, e a serotonina em melatonina. Lembra a melatonina, que é responsável para manter o sono, para nos dar sono, imunidade, e é até anticarcinogênico. Mas esses cofatores são magnésio, vitamina D, a piridoxina, que é a vitamina B6, entre outros, a B12 está presente também, entre outros cofatores. Vocês percebem, então, que muitas vezes a depressão se dá por falta desses nutrientes. Bom, a fibromialgia, ela tem um curso de evolução semelhante. As pessoas que sofrem de fibromialgia, e fibromialgia é uma doença cada vez mais frequente, é mais comum entre as mulheres, a fibromialgia se dá aparece uma dor muscular generalizada, cursa com depressão, com mudança de humor, e a fibromialgia ela está presente em mulheres que usam e abusam de açúcar, de glúten, de trigo. Por quê? Porque no confronto entre as bactérias do bem e do mal, essas bactérias do mal, elas ganham no combate e elas vão eliminar substâncias nocivas para a circulação, como o ácido tartárico. E a mulher ela vai procurar o psiquiatra e lá ela recebe a receita de um relaxante muscular, de um antidepressivo, mas ela continua cronicamente com aquela doença, porque está sendo tentado tratar pelo sintoma e não pela causa. Hipotireoidismo tem um raciocínio semelhante. A tireoide, que é uma glândula que ela é responsável para fazer controle do metabolismo, para controlar e regular nossa temperatura, é, por excelência, um órgão capaz de fornecer energia também. E o hipotireoidismo se dá por deficiência dos hormônios tireoidianos. E você tem o hipotireoidismo e recebe
o tratamento chamado levotiroxina, que é conhecido mundialmente. A levotiroxina é o T4 e a função é converter T4 em T3. T4 é produzido em muita quantidade no nosso organismo e T3 em menor, cerca de 20%, e o T4 em 80%. Mas a parte mais ativa é o T3. Acontece que você usa levotiroxina para produzir T4, mas fica faltando os cofatores para haver a conversão do T4 para o T3, que é o principal tratamento, é o tratamento mais importante. E, mais uma vez, nós vamos citar que é também magnésio, vitamina D, o complexo B, a vitamina B6, e muito mais ainda o zinco e o selênio. O hipotiroidismo acontece por deficiência de zinco e de selênio e desses outros cofatores. E você passa a vida toda só tomando levotiroxina, que aqui no Brasil é conhecido como Puram, Sintroide, Eutirox, e são medicamentos bastante conhecidos. A candidíase, quantas de vocês têm sofrido com candidíase, né? Coceira vaginal, a eliminação daquele corrimento esbranquiçado, tipo queijo coalho, e você todas as vezes procura um ginecologista, recebe uma receitinha lá de um creme vaginal, de um comprimidinho, alivia, passa o problema ali, passa, porque foi tratado o sintoma. Mas por que você tem candidíase de repetição? Olha, eu desconfio toda vez que uma mulher apresenta candidíase de repetição, eu tenho que pensar que o microbioma, a microbiota intestinal dessa mulher está sofrível, está ruim, está com disbiose. Por quê? A vagina depende, fica esperando que o intestino mande bactérias do bem, chamadas lactobacilos, para forrar toda ela ali. E toda vez que vier um elemento agressor, ele não deixa isso acontecer, porque os lactobacilos eles vão proteger contra esses elementos agressores. Mas o intestino diz, olha, vagina, não posso mandar para você, porque eu não tenho, porque quem está ganhando na parada aqui são as bactérias gram-negativas, e eu não tenho quantidade suficiente de lactobacilo para enviar. E a mulher fica ali sofrendo por candidíase. Tanto que mulheres que têm diabetes, elas têm uma imunidade baixa, elas geralmente sofrem com muita frequência de coceira vaginal, de irritação, por conta da presença da candidíase, porque quem está com diabetes descontrolada vai estar com seu microbioma intestinal em desbiose, tá? Então, para você ver a importância, tudo que eu falar aqui, eu vou sempre trazer à tona aqui o intestino. Vamos lá. Melasma essas manchas na pele, né? Manchas escuras, e você procura dermatologista, coloca cremes vaginais caros, cremes para fazer limpeza, e são caros, laser, e aí você vai andando de dermatologista em dermatologista e não consegue o tratamento definitivo, quando, na verdade, o problema é bem interno, começando ali também no intestino, que manda alguma toxina para o fígado, vai sofrer uma glicação, que é um processo onde você vai ter um aumento da sua produção de glicose, de insulina. Por isso que quando a gente olha para uma mulher que tem melasma, a gente desconfia que ela pode estar com esteatose hepática, gordura no fígado, ela pode estar com pré-diabetes, ela pode já ser diabética, obesa, e ela não consegue eliminar esse melasma se não tratar o problema pela causa. Sobrepeso e obesidade, porque muitas mulheres têm dificuldade de perder peso. Na verdade, elas têm dificuldade porque as células gordurosas, que nós chamamos de adipócitos, essas células elas ficam carregadas de umas substâncias chamadas citocinas inflamatórias. Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, prostaglandina, que está muito presente ali na cólica por endometriose, na cólica menstrual, tá? Então, essas citocinas inflamatórias,
elas ficam ali carregadas em um tecido gorduroso. Quanto mais uma mulher tem tecido gorduroso, ela é obesa, mais de citocina inflamatória ela tem, mais desequilíbrio hormonal ela sofre e vai ter as consequências. Eu falo daqui a pouco sobre esse problema. Tá aí. Ela tem dificuldade de perder peso por conta desse aglomerado, dessa quantidade exacerbante, perdão, das citocinas inflamatórias. Por isso que a gordura, ela inflama, e se ela inflama, ela engorda. E ela fica nesse ciclo vicioso. Quanto mais gordura ela tem, mais é uma mulher inflamada. E é por isso que as mulheres obesas, elas são mais suscetíveis a ter câncer de mama. Isso é um dado estatístico relevante, atualizado, que o câncer de mama ele está mais presente em mulheres obesas. Não adianta, portanto, só fazer exercícios e dieta para perder peso, né? Quantas mulheres têm sofrido fazendo exercício, dieta disso, dieta daquilo, até emagrece, depois, por um mecanismo de rebote, volta a emagrecer, volta a engordar. Por quê? Porque não basta só fazer exercício e dieta, é preciso aprender a desinflamar. É que não houve o tratamento, de fato, pela causa. Muitas mulheres, então, procuram um médico especialista em perda de peso, em obesidade, para fazer uso daquelas injeções subcutâneas. Elas perdem peso, mas voltam a engordar, porque falta chegar até o intestino e fazer o equilíbrio daquela mucosa para que, então, ela responda bem a todo e qualquer tratamento e investimento que ela possa ter. A explicação da acne não é diferente. Faça uma experiência. Tenta você eliminar, eu não disse evitar. Eu nem gosto de usar essa palavra evitar. Tenta eliminar aqueles alimentos que nós chamamos de pró-inflamadores. O glúten, que é o trigo, laticínios, leite, queijo, iogurte e açúcar. Faça isso por um período de 40 a 45 dias. Você vai perceber que se você sofre de sinusite, de rinite, vai desaparecer. Faça o teste, por favor. Você vai perceber uma melhora da sua pele, você vai perceber uma pele bastante melhorada. Sabe aquela sensação de estufamento, de refluxo, azia, de mal-estar depois que come? Elimine esses alimentos para você ver e faça o teste. Aí depois você volta a comer tudo de novo para você observar como retirando os alimentos você vai ter, de fato, um retorno a esse equilíbrio na sua mucosa intestinal. Quantas meninas, né, adolescentes, elas são muita acne, é interpretado assim, é porque é adolescente. Na verdade, você já parou para perceber que adolescente, ele tem dificuldade de comer frutas, de comer verdura, de comer fibras, eles comem mais os alimentos do tipo fast foods, dos alimentos industrializados, processados, que é rápido, é mais gostoso, né, prático, em roda de conversa, eles estão ali dividindo aqueles alimentos ensacados. Por isso que eles têm facilidade para ter acne. E isso é proveniente nada mais, nada menos do que uma disbiose intestinal. A síndrome dos ovários policísticos é um problema muito comum e cada vez mais prevalente entre as mulheres e muito comum nas meninas, ali 20, 25 anos, um pouco até antes. É um problema que cursa com muitos desequilíbrios, o metabolismo desequilibra, a endocrinologia, uma desordem psíquica, porque ela pode ter depressão em razão disso, infertilidade, porque ela não ovula bem, é um problema que cursa com obesidade, algumas umas e outras não engordam, mas a maioria tem obesidade, elas têm acne, pele oleosa, cabelo oleoso, queda de cabelo, hirsutismo, que é a presença de pelos aqui no buço, nos braços, no umbigo, ao redor do umbigo, do mamilo, da areola, e elas têm dificuldade para engravidar, e as menstruações elas são esparsas,
elas são afastadas uma das outras. As mulheres passam 2, 3, 4 meses ou mais sem conseguir, sem menstruar, e isso é um sofrimento. O tratamento mais usual na modernidade é com pílulas anticonceptivas, só que atualmente nós percebemos, através da medicina integrativa, que o tratamento ele é voltado mais para um protocolo onde a gente não usa o anticonceptivo. A gente vai usar nessa menina, nessa moça, nessa mulher, ômega 3, curcumina, cúrcuma, que são formulações que a gente faz para ela fazer o uso aí de um período, 3 a 6 meses. Vitamina D, o complexo B3, o resveratrol, que é extraído da semente da uva, a metformina, que vai ajudar a perder peso, vai limpar a pele, desengordurar o cabelo. Então, é um outro tratamento. E isso ajuda essa menina a melhorar a estima, porque ela vai começar a ver resultados. E para aquela que está desejosa de engravidar, porque, como eu falei, causa infertilidade, o índice de sucesso é elevado após esse protocolo, em que ela vai tratar o problema com nutrientes, com os cofatores, para que aquela desordem ela comece a ter um lugar, num equilíbrio melhor. As dores articulares, assim como enxaqueca, como a rinite, sinusite, coceira no ouvido, pigarro, tudo isso se explica também pela ingesta de alimentos pró-inflamadores. O principal deles é o laticínio. Então, quer experimentar desaparecer essas dores musculares, articulares, a enxaqueca que você sofre há muito tempo, experimente retirar esse tipo de alimento que você vai ver a diferença. A hipertensão arterial, quantas pessoas sofrem de hipertensão e ficam muitos anos usando o hipotensor e pronto. Mas ele usa hipotensor, aparece o colesterol aumentado e ficam usando as estatinas, conhecidas como simvastatinas, e nós sabemos que isso não desinflama as artérias coronarianas nem as cerebrais, não desinflama as artérias, apenas vai baixar ali aquele nível de colesterol, e diga-se de passagem, não é o colesterol que está matando as pessoas. Na verdade, a gente sabe que é muito mais o açúcar. O açúcar é um problema para a saúde do indivíduo. A diabetes é consequência de um desequilíbrio na produção da insulina ali no pâncreas. A insulina é um hormônio que Papai do Céu ele colocou dentro do pâncreas para que essa insulina controlasse a glicose que desce da alimentação. Todo açúcar que vier, o próprio açúcar, o demerara, o adoçante, por favor, não ponham tanto crédito em adoçante, porque adoçante não é isso que você pensa. E adoçante não é saudável. Observe as pessoas diabéticas, elas complicam. Não existe uma pessoa ex-diabético com esse tratamento convencional. Uma vez diabética, a pessoa vai se afundando cada vez mais. E o diabético, ele não sofre só da diabetes, ele vai ter 2 ou mais doenças associadas, complicando a sua saúde. Quando você chega com pré-diabetes, a gente chama a atenção e diz, você pode voltar atrás, mas depois que entra na diabetes, é um caminho sem volta. E não pense você que quando sua glicose está ali em 88, 70, não se anime achando que você não é um diabético, porque a sua glicose não passou de 100. Na verdade, você está ali com 88 de glicose, e quando nós vamos fazer uma hemoglobina glicada, uma insulina basal, nós descobrimos que você é pré-diabético, significa que seu pâncreas vem trabalhando, suando, para dar conta de muita glicose que está descendo na forma de açúcar, de pão, macarrão, pizza, bolo, coxinha, que vai descendo e vai transformar em açúcar, converte em açúcar lá. E esse pâncreas fica cansado, e que nós chamamos a isso nós chamamos de sobrecarga pancreática. Ele já não consegue mais, a insulina já não consegue mais pegar esse açúcar, que o papel dele é pegar a glicose e jogar dentro da célula muscular para fornecer energia. Vai chegar um momento
que a insulina, quando carrega a glicose para dentro da célula, vai encontrar a célula com a porta fechada e fica ali. Célula, abra a porta que eu trouxe mais glicose, está descendo glicose aqui. Aí a célula faz, não cabe mais. E a glicose, então, fica sobrando na circulação. A isso, nós damos o nome de diabetes. É quando há uma sobra de glicose na circulação, porque o pâncreas produziu tanta insulina para dar conta de tanta glicose que desceu e a célula não pôde mais receber, e a isso nós chamamos de resistência à insulina, que culminou com uma diabetes. Diabetes é uma doença terrível. Se eu perguntar aqui para vocês, qual de você gostaria de envelhecer sabendo que você vai sofrer de uma doença de Alzheimer, não acertar mais o caminho de casa? Você gostaria de envelhecer sabendo que você vai trocar seu sangue 3 vezes por semana numa máquina de hemodiálise, que foi uma sequelada de diabetes que culminou com uma insuficiência renal? Você gostaria de envelhecer sabendo que você vai ficar confinada a um quarto, olhando para um teto branco, tomando quimioterapia para o tratamento de um câncer? Você gostaria de envelhecer realmente com Alzheimer, com Parkinson? Bom, eu acredito que não, claro. Mas a melhor pergunta é: o que você está fazendo hoje para que isso não aconteça? Porque não basta só não querer adoecer. A gente precisa ter o entendimento do que eu posso fazer hoje para não adoecer amanhã. Isso sim é medida preventiva. Okay. A doença cardiovascular, infelizmente, culmina com um problema que já vem acontecendo há muito tempo. Quando a pessoa cai por um infarto e morre ali, ele não morreu ali, ele não decidiu cair ali naquela hora, ele já vinha morrendo há muito tempo. As suas artérias vinham sofrendo um processo inflamatório local. Os exames, os marcadores inflamatórios já vinham avisando, um PCR ultrassensível, uma homocisteína, já vinha avisando há muito tempo, estou alterado, estou alterado. E aí isso não foi tratado previamente, com tratamento adequado, e a pessoa infarta. Azia, gastrite crônica, tem sua explicação semelhante ao que já venho explicando, né? Então, quantas pessoas, especialmente mulheres, que sofrem muito de gastrite, de azia, e elas procuram o médico especialista e vão tomar o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que são os prazóis, são os inibidores da bomba de próton, que a ação é tirar o excesso de ácido do estômago, e, na verdade, hoje nós descobrimos que o tratamento não é para tirar o ácido do estômago, porque isso pode causar uma lesão na mucosa estomacal e levar até um câncer. Sem contar que esses prazóis da vida, eles vão roubar a vitamina B12 e pode facilitar, proporcionar a possibilidade aí de uma doença de Alzheimer. Então, saiba, pessoas que usam esses omeprazóis, pantoprazóis por longa data, eles têm uma possibilidade maior de desenvolver lá na frente uma doença de Alzheimer. Porque quando rouba a B12 é uma vitamina que é capaz de manter o fio, a capinha do fio do neurônio, né, chamado bainha de mielina, em sua integridade. Quando essa B12 vai acabando ao longo do tempo, esse fiozinho ele vai caindo, perdendo essa capa, vai desencapando e vai sofrer, então, as conexões neuronais, os circuitos, e fazer com que a pessoa não se lembre, não recorde mais dos seus parentes, aí caiu numa doença chamada doença de Alzheimer. Arroto, barriga estufada, intestino preso. Observe, isso aqui é muito comum em quem come após a ingesta de glúten, de trigo. Faça o teste, como eu falei. Agora, não é evitar, é eliminar, não é a mesma coisa. Qualquer pedacinho que descer, o intestino vai reconhecer, porque ele trabalha produzindo anticorpos. Nosso intestino, ele é
o órgão que mais produz os anticorpos, ele é, digamos assim, ele é o centro de convenções que mais produz nossa imunidade, responsável pela imunidade, cerca até de 90%. Então, quando ele produz esses anticorpos, eles vão atirar contra os antígenos. Então, aquela molécula de glúten já não serve mais, é como as moléculas de trigo antigamente, para nos alimentar. Você deve estar se perguntando por que esses alimentos, tipo trigo, Jesus gostava tanto de pão, não é? Jesus até disse, eu sou o pão da vida. Ele distribuiu pão para a multidão. Acontece que a molécula do trigo não é a mesma. A semente do trigo hoje, a partir de algumas décadas, 3 décadas atrás, a indústria alimentícia, ela pegou a semente do trigo e hibridizou. Esse processo de hibridização misturou insumos agrícolas e mexeu geneticamente na moléculazinha do trigo, da semente do trigo. Chega no intestino, o intestino não reconhece e não consegue absorver aquela molécula. E isso vai fazer com que entre naquela desbiose que eu já expliquei. Por que que o leite hoje não é como o leite de antes? O leite de hoje está cada vez mais, vamos dizer assim, com problemas na sua conformidade, principalmente a caseína, no processo de pasteurização, sem falar que o leite, a vaca recebe antibióticos para que não haja mastite, né, inflamação das tetas, e também vai receber porções ali de hormônios para que haja uma produção aumentada de litros de leite e proliferação da carne, da vaca e tudo mais. Então, tudo isso vai, infelizmente, dificultar o processo de digestão intestinal, fazendo com que o indivíduo adoeça. Eu já expliquei sobre rinite alérgica, sinusite, pigarro, coceira no nariz, que é uma consequência direta de uma reação alergênica intestinal tardia por conta da caseína do leite. A caseína é o alimento mais alergênico conhecido atualmente. Tontura labirintite. Você se queixa, por que eu estou sofrendo de tontura chamado labirintite? Então, quando fica tudo girando em torno de você. Quando isso acontece, saiba, você está sofrendo de estresse oxidativo. Suas células, elas não estão recebendo aqueles nutrientes, aqueles cofatores, e você precisa oferecer energia a essas células. Dentro das nossas células, existe uma usina chamada mitocôndria. Isso acontece porque essa usina, ela está com pouca quantidade e estão doentes. A isso nós chamamos hoje de mitocondriopatias. São pedacinhos, porções de elementos que ficam dentro da célula e cada uma tem uma função. Deus deu função a cada um. Esse mitocôndria, você vai oferecer energia às células. E as pessoas que sofrem de labirintite, que sofrem com essa tontura, né, e que têm fraqueza generalizada, essas pessoas estão com mitocondriopatia. E elas precisam usar, quem sabe, uma coenzima Q10, elas precisam usar o magnésio, a vitamina D, um ômega 3, que é um poderoso anti-inflamador, uma PQQ, que são substâncias que a gente ali coloca em fórmulas que são energizantes e que elas vão favorecer a produção e a melhoria do funcionamento dessas mitocôndrias. O zumbido no ouvido é um problema que algumas pessoas elas são incomodadas, mas não sabem por que isso acontece. A explicação é semelhante, tá? E eu quero aqui, já quase terminando, trazer para vocês um assunto que é mais da área da ginecologia, mas vocês ficam se perguntando por que TPM? Essa grade de doenças, eu só citei algumas aqui, mas essa grade de doença tem uma explicação. Por que que uma mulher sofre de TPM? Os sangramentos menstruais são irregulares, com pedaços de sangue, com cólica, enxaqueca, mioma, endometriose, dor mamária, cistos nas mamas, nos ovários, inchaço.
nos olhos quando acorda, nos pés. Tudo isso aqui é proveniente de uma doença chamada predominância estrogênica. O que é a predominância estrogênica? Quando Deus fez nossos ovários, ele deu ordem aos ovários e disse assim: ovários, vocês vão produzir 3 hormônios. Estrogênio, para dar beleza à mulher, para dar beleza, o viço na pele, o brilho do cabelo, a lubrificação vaginal, o fortalecimento da massa óssea, a elasticidade das artérias coronarianas e cerebrais, a manutenção de uma cognição boa, memória, atividade cognitiva boa. Todas essas funções, o estrogênio, ele tem vários receptores espalhados no corpo todo. Então, Deus deu ordem aos ovários para produzir estrogênio, progesterona e testosterona. Agora, a progesterona e o estrogênio, eles mantêm um equilíbrio. Acontece que na predominância estrogênica houve quebra neste equilíbrio e o estrogênio ele foi produzido em proporções muito intensas e o estrogênio ficou aqui embaixo. Por isso que chama predominância estrogênica. Então, quando vem uma mulher obesa, mancha de melasma na pele, ela tem miomas, hemorragia, sangramento menstrual, dores articulares, endometriose, dificuldade para engordar, diabetes, pré-diabetes, o que for, cisto mamária, câncer de mama, todas essas doenças são provenientes de um processo predominantemente formado por estrogênio. Estrogênio, estrogênio, estrogênio. Você deve estar perguntando, como eu consegui produzir tanto estrogênio? De onde veio? Ora, por ingestão, você ingeriu alimentos que vão estimular a produção de estrogênio e por fator emocional estressor. O estresse, ele aumenta a produção do cortisol, que por sua vez aumenta a produção de estrogênio. Isso é bastante adoecedor. Os alimentos, eles têm alimentos, como eu acabei de citar, os laticínios, eles têm sim algum fator ali que vai desencadear a produção a mais de estrogênio. E algo que a gente sabe, outro dia eu conversei com uma agrônoma e com uma veterinária também, ambas disseram, não, nós não colocamos hormônios nos frangos. Então, veja, vamos explicar. O que eles dizem? O frango ele tem um processo de melhoramento genético, há uma seleção genética até chegar àquele tamanho do frango. Tá bem. Então, o que fez com que houvesse proliferação da carne do frango? Essa proliferação ali, ela vai ser recopiada nos nossos gânglios, nas nossas glândulas, glândula mamária, na glândula da tireoide, na próstata no homem, na glândula, os ovários, né? Então, tudo isso colabora para que haja um aumento na proliferação de estrogênio. O açúcar também é um poderoso alimento pró-inflamador que faz com que uma mulher tenha uma produção exagerada a mais de estrogênio. O tratamento disso aqui não é simplesmente aparecer um mioma, faz ali uma esterectomia, hemorragia, tira o útero. Porque se você fizer só isso, você vai continuar com problema dentro de você. Então, você tem que eliminar aquilo que está causando a produção estrogênica em excesso, tá? Existe um protocolo para esse tratamento também, onde a gente vai procurar baixar o estrogênio e levantar um pouco a produção de progesterona para que haja o equilíbrio. Eu já expliquei sobre TPM, cólicas menstruais, mioma, endometriose, que tem a mesma origem. Você vai perguntar, então, como conseguir desinflamar e como vamos tratar essas ites e as outras doenças. A primeira coisa, atenção, é parar de se inflamar, que é remover as causas da disbiose intestinal, gente. Eu sei que é difícil, gente, deixar alimentos que estão presentes na nossa mesa todos os dias. Mas se você bem pensar, raciocine, como alimentava a sua avó?
Como alimentavam as pessoas que moravam lá naquelas vilas, no interior. Elas se alimentavam de alimentos simples, e elas se alimentavam e eram bem nutridas. A memória era boa, contava história do passado, do presente e do futuro. Essas pessoas, elas eram umas pessoas com a memória boa, com a disposição. Dificilmente havia pessoas obesas no passado. Dificilmente se falava em câncer. Tá? Então, as pessoas viviam 90 anos, cento e poucos anos, porque era um alimento simples. E quando nós saímos do interior, de uma área rural, e vamos para a área urbana, nós descobrimos os supermercados. E aí onde começou todo o problema nosso, foi aí. Então, você vai precisar acostumar-se a não colocar mais esses alimentos no carrinho do supermercado. Simples assim. Você não precisa se preocupar em tratar esse problema na farmácia, que você está gastando todo o seu dinheiro, a aposentadoria na farmácia, quando você deveria tratar seu problema no carrinho do supermercado. Então, parar de se inflamar é ter uma alimentação anti-inflamatória. E nada é mais anti-inflamatório também do que praticar exercícios físicos. Quanto maior a capacidade muscular seu organismo tiver, mais autonomia você terá. Capacidade para resolver sua vida, continuar fazendo o seu crochê, indo ao médico, quem sabe, sozinho, indo para o banco, tirar seu dinheiro, resolver sua vida, fazer sua própria comidinha, ali com seus 80, 90 anos, bem lúcida. Por quê? Porque você trabalhou mais músculo do que tecido gorduroso. Músculo, saúde. Tecido gorduroso, citocina, acampamento de citocina e processo inflamador. Envelhecer é bom, querida. Envelhecer doente é que não presta. E morrer cedo, pior ainda. Para morrer em uma boa velhice, você tem que caprichar antes. Não adianta apenas dizer que você não quer morrer de uma doença dessas. Ninguém quer morrer em uma sala de quimioterapia. E como eu disse, o que é que você está fazendo hoje para que isso não aconteça? Eu aprendi uma frase que diz assim: ninguém aprende a nadar enquanto está se afogando, não é mesmo? A verdade é que muitas pessoas querem ser tratadas, mas não querem se tratar. Esse é o problema. Não querem fazer o esforço de fazer as mudanças, de, quem sabe, fazer mudanças que você deve estar pensando, são mudanças radicais. Tudo bem, mas mais radical, que eu acho, é uma amputação de uma perna. Sinceramente, não é verdade? Então, que tal fazer mudança e readaptar seu paladar? Pedir ao Espírito Santo para fazer uma mudança no seu paladar, para que você consiga ser liberta do vício do açúcar, por exemplo, que é viciante, vai trabalhar na área dopaminérgica do cérebro, fazendo com que você queira comer mais e mais. E quanto mais come, mais inflama. Quanto mais inflama, mais engorda e mais adoece. Envelhecer é natural, envelhecer doente e sofrer é opcional. Se você não cuidar de você mesmo, quem o fará? Então, você não precisa depender de terceiro, é você mesma. Ainda que pessoas dentro de casa não queiram participar do novo cardápio, da mudança do carrinho do supermercado, faça a sua parte e eles vão lhe acompanhar e ver as mudanças e vão querer imitá-la. E para terminar, essa frase aqui, que eu tirei de Parábolas de Jesus, da escritora americana Ellen G. White, na página 346, que diz: tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente, torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Queridas, você não está lembrada daquele versículo em Coríntios, onde o Papai do Céu diz, 1 Coríntios 6, e diz assim, que vocês não são de vocês mesmos, nós não somos de nós mesmos. Não sabeis que vós não são de vós mesmos? Que vocês são o templo do Espírito Santo, é o santuário do Senhor. Que responsabilidade é a nossa?
Hoje é preciso ter responsabilidade para fazer escolha no supermercado. O que nós vamos trazer para casa para nos alimentarmos? O que nós vamos trazer? O que nós vamos nos alimentar para manter nossas faculdades mentais íntegras, com boa cognição, com bom andamento cognitivo, com uma boa memória, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nessa hora e possa fazer com que a gente trabalhe esperando o Espírito Santo de Deus fazer a obra tão esperada, que é o batismo do Espírito Santo. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos sonharão, sabe? Vamos profetizar. De que maneira vamos fazer isso? Com o corpo doente, isso não vai funcionar. Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando de tal maneira, com um trabalho como esse, de informação, segundo o que está escrito em Oséias 4,6, diz, meu povo sofre porque falta conhecimento. Que através desse conhecimento você possa, então, mudar essa profecia para uma outra, que você possa, de fato, ser usado poderosamente nas mãos de Deus, com saúde, para que você envelheça com dignidade e com nobreza para honrar o nome de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Foi um prazer poder estar aqui contribuindo com esse conhecimento para te ajudar a fazer a obra de Deus crescer. Um grande beijo. Que Deus te abençoe.